Seguimos com a nossa série de entrevistas ao vivo neste Fala Brasil especial na cobertura da pandemia do coronavírus. Conversamos agora com o infectologista Jean Gorenstein. Doutor Jean, bom dia, obrigado pela participação nesta programação especial. Doutor, agora que o primeiro caso confirmado no país completou um mês, o que se sabe sobre a evolução da doença por aqui na comparação com outros países? O que a gente pode dizer para as pessoas, doutor? Bom dia, Zucatelli, bom dia a todos do Fala Brasil. É claro que a gente vai escrever a nossa história. Essa história vai ser diferente do que aconteceu na China, diferente do que aconteceu na Itália, até porque nós estamos tendo tempo de nos preparar. Preparar leitos, hospitais com UTIs, ventiladores para poder assistir especialmente aquelas pessoas que fazem formas muito mais graves de doença e foi exatamente isso que impactou aqueles serviços de saúde em outros países, criando uma condição em que essas pessoas deixassem de ser assistidas. Então, é muito importante que esse período, para nós, foi um período de preparo, mas ainda nós precisamos um pouco mais. É claro que, por um outro lado, nós temos o alento de uma possibilidade de um tratamento que ainda, apesar de estudos, sendo estudado nos institutos individualizados como protocolo de pesquisa para avaliar realmente a eficácia, os riscos, mas de toda sorte dando uma esperança, inclusive, para a gente nessa linha de frente. Mas o que nós vimos? Que a nossa realidade em termos de país, ela é diferente dos demais. Nós temos cidades muito populosas e, com isso, a disseminação do vírus foi muito mais rápida do que em outras regiões. E é por isso que a gente conclama exatamente a quarentena ainda prolongada. Doutor, o senhor falou algo muito importante, que foi a questão da gente se preparar. Acompanhando o noticiário, daqui a pouco eu vou querer falar sobre o medicamento também, doutor, mas acompanhando o noticiário do que aconteceu na China, o que aconteceu na Itália, o que aconteceu na Espanha, ou melhor, o que aconteceu na China e o que deixou de ser feito na Itália e na Espanha, eu acabo vendo uma semelhança maior da nossa situação com a situação do que foi feito com os chineses. Porque eu lembro que nós, os jornalistas, nos espantamos. Um hospital foi construído em pouquíssimos dias e tal. Aqui a gente preparou muito rapidamente os leitos com os hospitais de campanha. Aqui em São Paulo tem Pacaembu, tem o AMB, no Rio de Janeiro tem o Rio Centro. Eu acho que nós acabamos nos preparando mais rápido do que o que foi feito na Europa, o que talvez nos coloque numa situação privilegiada nessa comparação. Tá certo isso, doutor? Sem dúvida, a nossa história vai ser diferente e a gente tem o apoio da população. A população entendeu o seu papel de ficar em casa, o seu papel de não cumprimentar o próximo com a mão. Hoje, se você estender a mão para alguém, o cara fala, opa, e o corona? Então, as pessoas entenderam essa importância e isso é algo extremamente diferente. O que você falou, Zucatelli, é uma coisa interessante, que o Brasil considerou uma emergência em saúde pública já no dia 3 de fevereiro. E a Organização Mundial de Saúde só foi decretar pandemia em 11 de março. Quer dizer, 3 de fevereiro, o Brasil já olhava como pandemia, já entendia que não era uma gripezinha como a China viu, não era uma gripezinha como a Itália viu e sabia que os impactos seriam muito grandes em termos de saúde pública. Quer dizer, nós não daríamos assistência como é o que está acontecendo na Itália. As pessoas estão sendo escolhidas. Esse não vai viver. Esse vai viver. Por quê? Porque se eu não dou ventilador dentro de uma unidade de terapia intensiva, eu estou fadando a esse indivíduo a morrer. Então, essas antecipações foram muito claras para que todas essas estratégias fossem criadas. Compra de materiais, compra de medicamentos, compra de máscaras, luvas, aventais, álcool gel, contratação de pessoas. Hoje, mais do que nunca, equipamentos como os próprios respiradores estão sendo importados, estão sendo colocados em unidades de terapia intensiva. Os próprios empresários, vamos falar, hoje a Embraer, junto com um grupo de empresas, estão produzindo materiais que vão permitir a transformação de leitos comuns em locais em que possa se adaptar uma UTI com conexão a oxigênio. Quer dizer, esse tipo de situação fez com que o Brasil estivesse muito confortável. Mas nós ainda precisamos mais um pouquinho. É esse tempo que a gente está pedindo para as pessoas ficarem mais um pouquinho em casa, para a gente circular menos as pessoas, para prepararmos mais as instituições de saúde. Hoje
é importante nós falarmos, as instituições de saúde já estão cheias de coronavírus. Quer dizer, nós temos ainda uma demanda que ainda vai chegar e só vai poder ser adequadamente assistida se nós tivermos a condição, sim, de se preparar. Por isso, quando a gente fala para as pessoas ficarem mais um pouco em casa, é o tempo que nós da saúde preparamos essas instituições, os hospitais, os leitos de UTI e, por outro lado, estejamos diminuindo a circulação de vírus na população. Doutor, a gente vai seguir aqui. Temos uma pergunta da nossa apresentadora Camila Busnello. Fala, Camila. Doutor, pegando esse gancho, né, que você está dizendo, como o senhor avalia esses primeiros dias, as primeiras semanas de quarentena? A gente começa a ver os primeiros estudos indicando que a gente está conseguindo achatar, de certa forma, a curva de doentes, do número de doentes, né, de pessoas que ficam doentes ao mesmo tempo. Queria saber qual é a sua recomendação num momento importante em que a gente já tem umas 2 semanas aí em casa. O que aconteceu é que nós tivemos, comparativamente à China, à Itália, à Espanha, uma curva que a gente chama em L. Ela veio devagarzinho e, de repente, quando ela apareceu com um grande número. Isso era um grande alarme. E é isso que fez com que as autoridades falassem, não vamos decretar quarentena, senão a gente vai ter o mesmo problema lá da Itália, lá da China. Frente a essas quarentenas instituídas, especialmente nas grandes cidades em que havia circulação comunitária do vírus, o que acabou acontecendo? A gente está subindo isso de forma lenta e gradual. Ora, a gente vai falar, mas e depois dessa quarentena o vírus some? Não, não é isso. O vírus, aliás, assim como a gripe que chegou em 2009, continua no nosso meio. Tanto é que a gente vacina todos os anos para a gripe. O coronavírus veio para ficar. À medida que a população ela nunca viu esse vírus, eu espalho ela de uma forma muito intensa, o que passa a acontecer? Eu tenho um grande número da população que passa a ter o vírus. A minha preocupação é o comprometimento das pessoas mais vulneráveis, frágeis na sua saúde, sejam os idosos, as pessoas que têm problema no pulmão, no coração, transplantados renais, pessoas que têm problema na sua imunidade. Então essas são as pessoas de risco. E à medida que eu impacto exatamente nelas, eu vou aumentar o número de pessoas que estarão indo para os hospitais de forma grave, precisando realmente de um suporte ventilatório. Então, essa curva foi subindo agora com a quarentena de uma forma muito lenta e gradual, já perdeu aquele L. E é isso que vai criando uma condição de que, gradualmente, apesar de ainda eu ter essa circulação do vírus, de eu ter o risco de pessoas mais vulneráveis fazerem forma grave, mas eu preparo para que o meu sistema de saúde possa acolhê-las de forma técnica, humana e sensata. Sobre a medicação que o senhor citou aqui, eu acho que isso aparece para as pessoas, até a gente falou sobre isso hoje já nessa edição especial, houve uma correria equivocada às farmácias, mas é uma boa notícia. Eu tenho visto na comunidade médica de forma positiva. Os médicos falam, não, peraí, vamos com calma, tem que testar, tem que avaliar, mas sempre com otimismo. Parece que temos um caminho, né, doutor? Sem dúvida, nós não tínhamos esse caminho. Isso era uma sentença de morte que essas pessoas acabavam tendo a partir do momento em que não tinha remédio. E a gente dependia muito mais dele responder, mesmo com suporte de UTI, era muito mais uma questão de sorte. Hoje não, existem realmente essas estratégias, as estratégias, nós vimos trabalhos muito pequenos, então era um trabalho de 40 pacientes, 100% desses pacientes saíram, reduziu o tempo de internação em unidade de terapia intensiva. Hoje nós temos esses pacientes ficando em unidade de terapia intensiva entubados pelo menos 3 a 4 semanas, então nesse trabalho reduziu e isso era um alento, nós tínhamos que realmente tentar algo para esses pacientes. O Ministério da Saúde, de uma forma muito atenta, muito elegante, disse, eu vou autorizar, assim como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, desde que cada hospital que fizer a utilização desse medicamento faça um protocolo de pesquisa.
saiba, esses pacientes estão respondendo ou não, eles estão tendo efeitos colaterais e quais são os efeitos colaterais. A dose é essa, eu vou ter melhora, até para que a gente, escrevendo a nossa história, possa dizer essa medicação realmente é uma medicação potente. No Brasil, nós temos 7 laboratórios, incluindo a Biomanguinhos, que produz a cloroquina, até porque a gente usa muito para malária no nosso meio, assim como para doenças reumatológicas, lúpus e artrite reumatoide. E só para vocês terem uma ideia, existe uma grande fábrica que produz hidroxicloroquina no Paquistão. Eles estão fornecendo milhões de doses para a China e para a Itália. Então é um alento, nós temos sim que ter essa luz no final do túnel. Boa notícia. Vamos lá, doutor. Os nossos telespectadores participam muito aqui no Fala Brasil, viu, doutor? E vão mandando perguntas importantes. Vamos lá, pergunta do Gilson agora. Ele quer saber se uma pessoa que teve a Covid-19 já cumpriu quarentena, se ela, a partir de agora, ela está imune ao vírus. Isso a gente aprendeu com outros vírus respiratórios. Se você entrou em contato com o vírus, você desenvolve imunidade e você garante a sua proteção. A gente só não sabe se é para toda a vida, se a taxa de anticorpos cai, mas você desenvolveu imunidade sim. Isso também. Vamos lá. A Elis mora no Rio Grande do Norte. Ela conta que o namorado dela vai chegar de viagem aqui de São Paulo. Eles devem manter distância para evitar contaminação? Essa é uma dúvida muito comum. Se a pessoa não tiver sintomas e está vindo de viagem, pegou avião, está vindo de um local onde tem casos, tem que manter distância ou não? Tem que manter distância sim. Nós fizemos isso muito até algumas semanas para quem voltava de viagem exterior e nós ainda estamos fazendo isso. Só que nós temos circulação muito grande de vírus na comunidade, seja em São Paulo, seja no Rio de Janeiro. Então estão voltando para outras regiões do país, mantenham 7 dias de quarentena, que é o tempo que eu vou saber se essas pessoas vão estar desenvolvendo algum sintoma. E olha lá que eu vou falar, os sintomas podem ser brandos, nariz entupido, dorzinha de garganta, quer dizer, isso já é uma atenção especial para o coronavírus. Se tiver essas manifestações nesses 7 dias, ao invés de 7, são 14 dias. Tem mais. A Milene, auxiliar de enfermagem, está grávida de 6 meses. Essas perguntas são sempre muito importantes. Ela quer saber se ela está correndo risco e se ela precisa ficar afastada do trabalho neste caso. As mulheres grávidas, elas geralmente para outras doenças que nós vimos, elas são pacientes de risco de desenvolver forma grave. Assim foi na gripe, assim é na dengue. A gente não tem a história deles lá, da China, da Itália, informação sobre isso. A gente viu que não teve formas graves, mas a gente sabe que a paciente grávida, ela diminui a sua imunidade exatamente para não destruir o bebezinho que está lá dentro. E aí com isso, infectando um vírus, ela pode fazer formas graves. O que a gente sugere, especialmente, ela está dentro de um ambiente hospitalar, onde existe a circulação de vírus, e mais, ela vai se deslocar através do transporte público para chegar ao hospital. Sugere-se conversar com o seu chefe para que você se mantenha afastado nesse período. Boa pergunta e boa resposta, doutor. Agora, e o Rony? O Rony deve estar entediado dentro de casa. Ele pergunta se é perigoso andar de bicicleta na rua. Tem tanta gente querendo fazer um pouco de atividade física aí, doutor? É perigoso sim, Rony. É perigoso sim. Andar, caminhar, porque a gente não avalia cenários de risco. Quando eu vou sair do meu apartamento, eu desço, toco a botoneira do elevador, eu encontro o zelador, que mesmo distante me ajuda a abrir a porta e eu vou lá, empurro o portão. Enfim, eu tenho contato não só entre as pessoas, mas o contato entre objetos. E a gente já viu que a disseminação desse vírus, ela não acontece só por gotículas de saliva, por tosse e espirro, ela acontece pelo contato. Então a orientação é ficar em casa, isso é mais seguro. Doutor Jean, muito obrigado pela sua participação nesta edição especial do Fala Brasil na cobertura da pandemia do coronavírus. Tenho certeza que o senhor ajudou muita gente em casa. Obrigado, viu, doutor?
Um grande abraço a vocês e parabéns pelo serviço de utilidade pública. Estamos aqui fazendo isso, doutor. Muito obrigado, viu? Olha só, você pode participar, como os outros telespectadores fizeram, enviando perguntas pelas redes sociais, pelo WhatsApp. Nosso número é o 11 99 779 7777. Vai participando que a gente vai passando esta pergunta ou estas perguntas aos nossos convidados especiais nesta cobertura do Fala Brasil. Tati.